Olá meu amigo, olá minha amiga, que nesse dia tão maravilhoso e lindo a gente possa estar ao lado de Cristo, sempre sendo alimentado pela sua palavra. Vamos para a palavra de Deus? Está lá no livro de Samuel, no capítulo 3 e no versículo 1 em diante, que diz assim: O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou ao menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamas. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamas. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu quarto e deitou. Então veio o Senhor, ali esteve e chamou Samuel outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Na história aqui, era um tempo em que Israel estava sem ouvir a voz de Deus por muitos anos. Aquele povo já tinha ouvido a voz do Senhor. Foi o mesmo Deus que livrou Israel do cativo, que deu vitórias e mais vitórias nas batalhas. Mas houve um tempo na vida de Israel que a voz do Senhor foi silenciada. Mas o Senhor sempre escolhe os seus. Isso não foi diferente. E ele chamou Samuel. Só que o problema é que Deus chama e a gente ouve a voz do Senhor, mas em vez de seguir a direção, de seguir o caminho correto, a gente vai buscar em outras pessoas. Deus chamou Samuel, Samuel foi até Elias. Deus chamou Samuel, Deus estava pertinho de Samuel e Samuel nem precisava sair de lá, mas Samuel foi até o quarto de Elias. Uma lição: Deus te chama, mas Ele está perto de você. Ele está bem pertinho de você, Ele não está longe. Lembra daquela vez que Deus tocou bem profundamente o seu coração? É a mesma voz que hoje te chama. Mas o interessante é que não importa quantas vezes a gente não ouça a voz de Deus, ou até a gente ouve e vai para outro lugar, escolhe os lugares errados, as pessoas erradas, para tentar ouvir a voz de Deus. Não importa. Deus insistiu com Samuel 3 vezes. Samuel não compreendia a voz de Deus. E ele não tinha a obrigação de ouvir a voz de Deus. Já pensou? Alguém te liga e diz: Olá. Aí você diz: Olá. Aí você diz: Não está reconhecendo a minha voz? Sendo que eu nunca falei com você. Não precisava. Mas a voz de Deus, ela é suave. E ela insiste em nos chamar. Aconteceu assim com Samuel. Deus insistiu com ele e insistiu com ele. Você não precisa ir para outro lugar. Você não precisa buscar em outras pessoas. Esse mesmo Deus que um dia chamou Israel do Egito é o mesmo Deus que chamou a Samuel, que chama você. Nós precisamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Ele é capaz de fazer o melhor. Tudo aquilo que a gente não consegue, Deus pode. E sabe, aqui diz que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus chamou a Samuel. Talvez a lâmpada da sua vida esteja para se apagar agora nesse momento. Está tudo ficando muito denso e muito escuro. Mas Deus não vai deixar de te chamar. Antes que a sua lâmpada se apague, Deus irá lhe chamar. Porque Ele não está querendo que você viva apenas alguns anos aqui nessa terra. Ele quer que você viva a eternidade. E Ele está próximo de vir. Vamos ouvir a voz do Senhor hoje. Vamos inclinar nossas cabeças no colo de Jesus e deixar Ele cuidar de todas as situações. Sabe, eu tô indo embora agora e talvez esse vídeo seja mais um vídeo de despedida do que um vídeo para tentar animar alguém. Porque isso é pra mim, essa pregação é pra mim. Deus tá me chamando para ir para outro lugar. Só que eu tenho uma certeza que a voz do Senhor me chama para ir para outro lugar. E eu tenho que sair do meu quarto diferente de Samuel.
Diferente de Samuel, eu tenho que ir para outro lugar, mas Deus sempre estará comigo, sempre estará com vocês. A gente às vezes tem que deixar a família, tem que deixar trabalho, tem que deixar tudo, porque quando Deus chama, Ele capacita. Mas eu não estou dizendo que Deus está lhe chamando para ir para outro lugar. Eu estou dizendo que Deus está te chamando para que você volte para Ele. Esses 2 últimos dias da minha vida foram de aprendizagem, de muito erro. Talvez você que esteja me vendo me conheça e sabe o quanto eu sou fraco, o quanto aparento aqui ser uma pessoa que eu não sou. Mas pela glória de Deus, eu sei que um dia serei aquilo que o Senhor deseja na minha vida. E o Senhor pode fazer isso na minha e na tua vida. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, que possamos confiar nele, que não importa qual seja a situação, o problema, a dificuldade, a dor e o pesar, Deus está do meu e do seu lado. Que nesse dia nós possamos ouvir a voz do Senhor em todo o nosso coração. E aí não importa onde eu e você estejamos, não importa o que esteja acontecendo, Deus falará profundamente no meu e no seu coração. O mesmo Deus que me chamou uma vez, há muitos anos atrás, Ele também me chama agora, para eu renovar os votos, para eu ser aquela criança, aquela pessoa inocente que um dia chorando entregou a vida nas mãos dele. Mas como crianças, né, nós saltamos muito da mão dos nossos pais, e aqui somos nós. Mas Deus sempre insiste, Deus sempre chama, Deus sempre chama. Mas até para o chamado de Deus a gente precisa entender que a gente não é nada. Quando Eli disse para Samuel como ele deveria responder, ele diria assim: Senhor, o teu servo te ouve. Nós somos servos, somos pequenos, somos fracos, somos pó. Não passamos de nada, não há bem algum em mim e em você. Mas a diferença não está em quem está falando aqui, em quem está ouvindo, ou quem um dia falará, mas naquele que criou dentro de nós o desejo de estar com Ele na eternidade. Só Cristo é o único que pode nos ligar. Os mesmos, para a gente pecar, a gente precisa criar muros. E para a gente estar perto de Deus, a gente precisa derrubar esse muro. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E só uma pessoa, só um ser pode quebrar esse muro da distância, do pecado, de não ouvirmos a voz do Senhor. Deus sempre fala do mesmo jeito. Ele fala no mesmo idioma. Ele fala na AM. E às vezes a gente está na FM. Vamos ouvir a voz do Senhor. E não se esqueça. Diga sempre ao Senhor: eis-me aqui. E Ele fará o melhor por mim e por você. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Convido nesse momento a orarmos ao Senhor, pedindo para que Ele ilumine a minha e a tua vida, a nossa existência, para que possamos ser tudo aquilo que Ele sonhou. Oremos. Querido Pai, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa inspiração. Diante de Ti somos fracos e pó. Diante de Ti somos, Senhor, grão de areia. Mas o Senhor nos ama e sempre está ao nosso lado. Nunca irá nos desamparar, nunca irá nos abandonar. Pai, filhos Teus nesse momento estão ouvindo essa voz. Que seja a Tua voz e não seja a minha voz. Que esse momento fale o Teu Espírito e não eu, pois Tu conheces toda a minha vida e conhece a vida de cada um. Conhece as dores e os pesares, as alegrias e as tristezas de ser quem nós somos. Então, Pai, nos salva, nos leva para o céu. Cicatriza, Senhor. E se a ferida for tão grande, Senhor, coloca um coração novo, Senhor. Nos coloca um ânimo redobrado, para que nessa pequena trajetória que nós estamos vivendo nesse mundo, nós possamos ser completamente Teus. Nos guia, Pai. Nos leva para a paz, para junto de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Lembre-se, amigo, que sempre possamos confiar no Senhor. Não importa a dificuldade, não importa a dor, Deus é maior do que todas as coisas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, irmãos. Guardem a fé.